Caro estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda à terceira aula da disciplina História Medieval. Eu sou a professora Patrícia Grazela Gonçalves e hoje nossa conversa é sobre a consolidação feudal. Então vamos trabalhar aqui um pouco mais sobre o feudalismo e tudo que está relacionado a ele, principalmente no que concerne ali as condições para a sua consolidação. Nós tivemos a oportunidade de estudar na aula passada, na aula de número 2, já há algumas características da chamada Alta Idade Média que levariam à formação da sociedade feudal. E, portanto, na aula de hoje, nós vamos aprofundar essa discussão e aprofundar nosso conhecimento acerca das características do feudalismo. Vou situá-lo aqui no tempo, né? Quando eu falo consolidação feudal, eu me refiro, então, a uma temporalidade que vai se localizar entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nós já entendemos que o feudalismo ele é gestado durante alguns séculos, e ele se encontra pronto e acabado, ele se encontra maturado em fins do século IX e início do século X. Né? E depois, lá no final do século XI, ele já entra em declínio por algumas questões que são internas, algumas contradições que são internas. E nós vamos analisar isso na aula que vem, na nossa última aula. Então, hoje nós vamos analisar justamente esse processo final de gestação, de formação do feudalismo e as características do feudalismo em si. E eu convido você agora a conhecer a contextualização da aula de hoje. Vamos ao quadro? Então, olha só, vou trabalhar aqui com você com essa pergunta. O que é o feudalismo? E mais ainda, não é? É possível dizer que houve uma homogeneização feudal por toda a Europa? Né? Existiram diferenças? Quais foram essas diferenças? O que determinou, o que levou a essas diferenças? Então, eu já disse para você, né, na aula passada, que o feudalismo que nós estudamos lá na escola, lá no ensino básico, é o feudalismo que se desenvolveu na região do que hoje é a França e a Alemanha, em decorrência do Reino dos Francos, do Império Carolíngio, né, de todas as características aí, né, do Reino dos Francos e do Império Carolíngio. Então, ali, nessa região, nós dizemos que houve uma síntese equilibrada entre as contribuições dos romanos, né, as contribuições dos germânicos e também da própria igreja. Mas a gente precisa se atentar para o fato de que, né, numa Europa relativamente grande, na porção ocidental, se a gente pensar em extensão territorial, melhor dizendo, né, numa extensão territorial relativamente grande, existiram diferenças. Então, o feudalismo vai apresentar diferenças dependendo da localidade que você escolhe para fazer o estudo. Né? Então, a gente precisa entender que existe uma tipologia e existe uma diferença quando a questão é relacionada com as heranças, né? Heranças bárbaras, ou dos povos que ficaram conhecidos como bárbaros, ou heranças romanas, junto com a igreja cristã, que vai ser um elemento de coesão. E para desenvolver toda essa nossa discussão, voltando lá para o quadro, nós vamos falar um pouco mais sobre os merovingios e os carolíngios. Nós já falamos algo sobre os francos na aula passada, então hoje eu vou dar uma aprofundada nessa discussão. Falaremos sobre a igreja e a sociedade feudal, porque não há como dissociar aqui, né, política e religião, né, igreja e Estado, na nossa análise sobre o período medieval como um todo. E falaremos sobre a chamada sociedade de ordens. O que é? Vamos compreender o que é essa sociedade de ordens, vamos entender como que havia uma percepção sobre a realidade, uma espécie de ideologia sobre a realidade social no que se refere à sua estrutura, no que se refere à sua organização. A ideia de que existem três grupos, três categorias de pessoas na sociedade, cada grupo desenvolvendo uma função para a qual foi melhor dotado, né, por natureza, e o equilíbrio e o desenvolvimento, né, dessas ações, né, dessas funções, seria importante e essencial para a dinâmica feudal. Então, nós vamos entender exatamente o que é a sociedade de ordens, e eu quero que você preste bastante atenção nisso para entender que ela é uma ideologia. Então, vamos começar? O Império Carolíngio.
Quando nós estudamos a ideia de formação de uma Europa, não é? A Europa como nós conhecemos hoje, nós verificamos que o Império Carolíngio foi possivelmente a tentativa mais bem-sucedida de constituição de uma Europa unificada, de um grande império, ou melhor, de retomada até mesmo do esplendor do antigo Império Romano na sua porção ocidental, que ruiu no ano de 476, como nós já sabemos. Então, o Império Carolíngio é justamente o que o Legoff chama de uma Europa abortada, ou melhor dizendo, de uma das fases, né, dessa Europa abortada, porque de fato houve uma tentativa de criação de um todo, de criação de um império com vistas à universalidade, inclusive para retomar o esplendor do antigo império romano. Às vezes nós podemos ser levados a crer que os francos, não é, que são aqui os povos que estão em análise, mas outros povos queriam destruir por completo, tinham aversão ao império. E não é bem assim. Nós entendemos também já que os francos, não é, esses povos germânicos, adentraram ao Império Romano por diversas frentes, e uma dessas frentes foi a convite do próprio imperador. Quer dizer, eles não tinham aversão ao império, eles não rechaçavam o império, eles queriam o domínio, na verdade, do império. Mas esse império ruiu, né? Esse império ruiu na sua porção ocidental. Então, os francos eles vão tentar, em um determinado momento, fazer renascer esse império novamente. Vamos lá para o quadro para a gente entender o contexto de que se fala, né? A gente está falando Império Carolíngio, então eu preciso que você entenda de que estamos falando de um contexto em que há uma emergência de estados bárbaros a partir do século V. Estados bárbaros. Primeiro eu coloquei o bárbaros aqui entre aspas e você já sabe que, na verdade, é intencional. Afinal de contas, bárbaro era uma denominação para todo aquele que não fosse romano. Não significa que eles fossem cruéis, ferozes, incivilizados. Alguns até os eram, mas nem todos, tá? Então, bárbaros aqui já entendendo que é um preconceito por trás dessa palavra, desse conceito. Outra coisa importante, estados. Quando eu falo estado bárbaro, né, eu estou me referindo a um tipo de estado. Se a gente olhar para a evolução dos estados ao longo da história, não tome como base o estado moderno, o nosso estado, melhor dizendo, que é um estado contemporâneo, né? A gente fala de um estado de direito, um estado democrático de direito. As características são completamente diferentes, tá? Estamos falando de um estado medieval. Então, portanto, uma sociedade politicamente organizada, a presença de um rei aqui. Então, nós temos a emergência dos estados bárbaros a partir do século V. Nós temos os francos se destacando. E você já sabe que os francos são povos germânicos diferentes, inclusive, e francos vêm de livres, né? Então, eram povos germânicos diferentes que se organizaram, que em algum momento conseguiram, a partir da figura de um rei, da figura de uma pessoa que vai assumir esse poder político, criar um reino, o reino dos francos, a partir da unificação de territórios, não é? De partes ocupadas do que era chamada de Gália, da antiga Gália. E a Gália nada mais é do que hoje a região da França. Então, se você tiver dúvida, pegue o mapa, dê uma olhada, é a região do que hoje é a França. A partir, portanto, do século V, os francos conseguem unificar a região da Gália e criar um reino bárbaro, um reino que tem características muito diferentes, muito distintas do antigo império. Por quê? Porque estamos falando de uma extensão territorial muito menor e estamos falando também de um reino que vai ser governado por um rei bárbaro, e os povos bárbaros tinham características também muito distintas dos antigos romanos, né? Então, eles tinham uma sociedade que era organizada em clãs, em
tribos, a ideia de um poder familiar, um pater familias, né? Uma sociedade patriarcal, centrada, portanto, na figura do homem que vai comandar um grupo de pessoas, não é? Então, essa é uma característica até mesmo dos povos germânicos, tá? Temos aí a formação, portanto, desse reino dos francos. E a gente costuma olhar para o reino dos francos e encontrar ali duas dinastias. A primeira dinastia é a Merovingia, que tem início justamente a partir de Meroveu, que é esse rei que vai, portanto, promover essa unificação aí da Gália e dar início a esse reino. A dinastia Merovingia, ela tem uma duração até o século VIII, quando nós temos uma espécie de golpe em que os carolíngios assumem o poder. Aí inicia-se uma outra dinastia, que é a dinastia carolíngia. Então vamos entender isso melhor olhando lá no quadro. O estado merovingio foi, portanto, o primeiro desses estados bárbaros e foi o resultado também, não é, como eu disse, da conquista da região da Gália, do que hoje é justamente o território da França, no ano de 479. E olha que interessante, não é? A porção ocidental do Império Romano ruiu no ano de 476, então foi relativamente curto o espaço de tempo entre a queda, não é, do Império Romano na porção ocidental e a constituição desse primeiro Estado bárbaro. Isso aconteceu justamente pelos francos sob a liderança do bárbaro Meroveu. Nós temos aí essa dinastia que é então chamada de Merovingia. E a dinastia Merovingia, ela justamente acontece nesse primeiro estado bárbaro que inclusive foi cristianizado a partir do momento em que há a conversão de Clovis I. Clovis I, que vai ser importantíssimo na história do reino dos francos e depois, obviamente, em decorrência do próprio Império Carolíngio, porque ele se cristianizou, ele foi batizado no ano de 496 e a partir dele todos os reis francos foram convertidos ao cristianismo. Então você percebe já aqui uma aliança entre o Estado, né, o Estado que eu vou chamar de reino aqui para não confundir, o reino dos francos e a própria igreja. Voltando lá para o quadro, mas acontece uma fragmentação política dentro do reino dos francos a partir do momento em que o Clovis I falece. Então, Clovis I falece no início do século VI, tá? E havia um costume muito interessante entre os povos bárbaros, entre os francos em especial. A partir da morte de um rei, você tem a divisão do território daquele reino entre os seus herdeiros. Então aqui você tem uma espécie de fragmentação política também, a partir do momento em que há essa divisão aqui entre os herdeiros, ok? Mas é importante a gente ressaltar que nesses reinos nós vamos ter um rei fraco. Os herdeiros de Clovis I serão reis fracos, reis decorativos, eles não tinham muito poder. Surge uma figura muito interessante que é o do majordomos, ou o mordomo do palácio, ou aquele que vai, na verdade, assumir funções que hoje a gente pode, numa analogia, que não respeita muito a cronologia, né, a anacrônica, dizer que seria o primeiro-ministro da Inglaterra. Tá? Então, o rei seria, né, o rei bárbaro seria o rei, a rainha da Inglaterra, que tem uma função mais ligada com questões cerimoniais e tudo mais, e o majordomos, que é o príncipe do palácio, que é o mordomo do palácio, é o prefeito, não é príncipe não, que é o prefeito do palácio, ele vai assumindo cada vez mais funções que deveriam ser exercidas pelo próprio rei. E ele vai adquirindo muito poder, até o momento em que há um golpe. Não é? Então, você tem um desses majordomos dando um golpe e assumindo para si o poder. Então, voltando lá no quadro, isso acontece, uma figura do majordomos tem um fortalecimento a partir do século VII. Então, isso acontece em 751, quando Pepino o Breve depõe que Euderico III, que é um herdeiro do trono, não é? De origem merovingia, dando início à dinastia carolíngia.
E essa dinastia carolíngia, ela vai mais ou menos até o século X, tá? Da nossa era, ok? Pepino o Breve é assim chamado porque, na verdade, ele era baixo, né? Tinha uma baixa estatura, ok? Então, a Igreja Católica, ela vai, a partir da figura do Papa Zacarias, ela vai considerar, ela vai justificar, ela vai dar o aval para que justamente Pepino o Breve assumisse o governo ali, né? Então, dando início a uma outra dinastia, que é a dinastia dos Carolíngios. E o Carlos Magno, que é uma figura extremamente importante quando a gente fala em Reino dos Francos e Império Carolíngio, era nada mais, nada menos do que um descendente de Pepino o Breve. E por falar em Império Carolíngio, nós temos então, a partir do momento em que Carlos Magno, no ano de 800, é coroado imperador do novo Império Romano no Ocidente, pelo Papa Leão III, na Basília de São Pedro, nós temos o que a gente chama de início do chamado Império Carolíngio, porque de fato Carlos Magno assume o poder antes, ele assume o poder vários anos antes, e ele conquista vários territórios, né? Ele expande muito, né, o poder dos francos para outras regiões. Ele conquista territórios que estavam em posse dos vândalos, dos lombardos, de vários outros povos, né? Porque nós sabemos que os francos são apenas um desses povos chamados de bárbaros, vários outros povos bárbaros. Então, ele vai ampliando consideravelmente o território do próprio império e também ampliando as posses, as terras da própria igreja. Por quê? Porque Pepino o Breve já havia feito isso, já havia conquistado terras, protegido o Papa e a própria Igreja e criado as terras que são pontífices, né? Então, criando um território ali que seria de domínio da própria Igreja. E essas terras que vão ficar sobre o domínio da Igreja também vão crescendo. Então, junto com o Império Carolíngio, há uma expansão também da própria Igreja, né? Por isso que há uma aliança entre a Igreja e o rei, e aqui depois o imperador. Nós vamos entender isso aí na sequência. Mas vamos lá novamente para o quadro, porque eu quero dizer para você que dentro do Império Carolíngio houve dois movimentos muito distintos, né? Dois movimentos muito distintos. Então, só para deixar claro para você, entre os anos 800 e 924, nós temos, portanto, século X, a existência do Império Carolíngio, tá? Então, esses dois movimentos distintos, eles são paradoxais, eles conflitam entre si. Primeiro, a tentativa de reconstrução de um novo Império Romano. Segundo, a regionalização econômica e social e a fragmentação política. Por quê? De um lado, você tem essa ideia de construção de um império, não é? De retomada do esplendor do antigo Império Romano. Como eu disse para vocês, não é? Os francos, eles tinham uma admiração pelo antigo Império Romano. E Carlos Magno vai querer justamente recuperar, né, esse esplendor, recuperar o antigo Império Romano. Então, nós temos aí essa ideia de universalização, né, essa criação de um império, a ideia do império, tá? Por outro lado, você tem práticas dentro desse império, práticas que estão ligadas com a questão da administração dos territórios, da própria economia, que contrastam justamente com essa ideia de império e levam à fragmentação. Por que isso aconteceu? Porque não existiam muitos recursos econômicos para remunerar as pessoas que estavam a serviço do rei. Uma forma de remunerar era dar uma parcela de terras para essa pessoa que exercia determinadas funções. Essa pessoa recebia essa parcela de terras, que veio a ser depois o feudo. Ela recebia essa parcela de terras e ela poderia usufruir dessa parcela de terras de modo vitalício, até a morte. No entanto, com o passar do tempo, com a dificuldade de se recuperar essas terras, elas foram se tornando hereditárias, então não voltou mais para elas não voltavam mais para a mão dos reis, para as mãos do rei, né? Então foram ali
se tornando o que veio a ser os feudos. E dentro dessas terras, dessas grandes porções de terras, você tem um poder que vai crescendo, um poder local que vai crescendo, algo que já vinha como uma tendência, inclusive, como nós analisamos na aula passada, como já vinha como uma tendência lá de fins do Império Romano. Então, há uma regionalização do poder, há uma fragmentação econômica, uma fragmentação política, porque o feudo vai ser uma unidade uma unidade econômica e administrativa independente, e em termos políticos vai ganhando também certa autonomia. Então, o poder vai ficando nas mãos dos chamados senhores feudais, né? Dos senhores feudais e não nas mãos do próprio rei. Então, perceba você esse contraste entre essa ideia de império, de universalização, de unificação, com as práticas administrativas do próprio império que levaram a essa fragmentação territorial e essa fragmentação que vai ser política, essa fragmentação que também vai ser econômica. Voltando lá para o quadro, só para trazer aqui para você um mapa. Esse mapa, ele traz como ficou a divisão do Império Carolíngio no ano de 843. Portanto, depois que o Carlos Magno morre, há uma divisão do império, como eu disse, é uma tendência, né? Era uma prática dos francos essa divisão do império, tá? Então aqui nós temos alguns nomes: Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico, Lotário, não é? Então aqui é o que veio a ser a Alemanha, aqui basicamente região da França, tá? E olha só, os estados pontifícios, né? Terras da própria igreja. Lembra que eu falei para você sobre o chamado Al-Andalus, não é? O território que vai ser ocupado, portanto, pelos árabes muçulmanos. Tá aqui para você ter uma ideia, na península, no que a gente chama de Península Ibérica, ok? Então, a partir do Tratado de Verdun, não é? Assinado no mês de agosto de 843, nós temos a divisão do Império Carolíngio em 3 reinos entre os filhos sobreviventes de Luís, o Piedoso, que era o filho e sucessor de Carlos Magno. Porque o Carlos Magno, ele não morreu em 843, ele morreu em 814. Então, o filho dele, o Luís, assumiu, né? E após a morte do Luís, então, o território é fragmentado, como era um costume entre os francos. E aí, então, né, essa fragmentação que já vinha numa tendência, realmente aqui foi se consolidando. A Igreja Católica e o Império Carolíngio. Quero só fazer uma adendo, né, como dizem o pessoal do direito. Eu quero fazer só uma observação aqui. Eu coloquei católica no slide depois que eu me dei conta que, na verdade, o termo católico a gente só utiliza a partir do século XII. Mas você sabe o que é, né? A gente sabe que estamos nos referindo aqui à chamada Igreja Cristã. Mas lembre-se, e faça uma anotação aí no seu material, nós só chamamos a Igreja Cristã de Igreja Católica a partir do século XII, quando há todo um conjunto de reformas internas, reformas visando a uma universalização, e aí sim a igreja passa a ser chamada católica, porque católico é universal, ok? Então, a igreja e o Império Carolíngio. Novamente frisando, não é possível você fazer uma análise da sociedade no período medieval, dos reinos, do Império Carolíngio, sem olhar para a relação estabelecida com a Igreja Católica, com a igreja que vai ser chamada de católica. Então, a igreja, ela vai ter um poder muito grande, ela desenvolveu um poder muito grande ao longo dos séculos. Você se lembra, você se recorda que nós já falamos sobre o surgimento e o fortalecimento e a consolidação da igreja, passando pelo período do Império Romano, crise do Império Romano e adentrando já na Alta Idade Média. Então, a igreja surge como uma instituição social a partir de uma religião que é o cristianismo, e a igreja vai ganhando mais poder, ganhando mais força, porque ela assume aquele vazio de poder deixado pelo antigo Império Romano na sua porção ocidental, quando ruiu em 476. Então, a igreja assume aquele lugar, né, aquele lugar vazio, e se organiza de modo semelhante, hierarquizado, inclusive, ao antigo Império Romano na sua porção ocidental. Então, voltando lá para o quadro, vamos falar sobre a institucionalização da igreja. A igreja torna-se uma instituição e ela vai ser chamada de, inclusive, senhora feudal
como você já sabe. Olha só, trago uma citação para você. A construção do Império Carolíngio é indissociável da ação da igreja. Indissociável. A igreja, ela se organizou de forma semelhante ao Império Romano, não é? De forma hierarquizada. Ela vai criar, inclusive, um direito próprio. Olha só, ela tem um ordenamento jurídico próprio, que é o chamado direito canônico. Primeiro, para regular a vida dos clérigos, depois é um direito que vai se estender para toda a sociedade. E ela assume funções assistenciais, ela vai assumindo funções que deveriam ser exercidas pelo poder político. Portanto, por uma estrutura administrativa ou uma estrutura burocrática que deveria ser do reino, que deveria ser do império depois, não é? Estamos falando aqui do Império Carolíngio, só que essa estrutura ela era muito fraca, né? Então, uma estrutura burocrática muito fraca. A igreja assume funções que eram do próprio império, né? Funções que eram políticas. O Império Carolíngio ele é assim chamado a partir do ano 800, com a coroação de Carlos Magno, mas a gente precisa olhar para os séculos anteriores para entender como que essa relação entre os francos, não é? E a igreja foi se constituindo. E eu disse para você anteriormente que Clovis I foi batizado no ano de 496, né? E tornou-se, portanto, o primeiro rei bárbaro cristão. Na verdade, criou o primeiro estado bárbaro cristianizado. E eu trouxe uma imagem para você, você deve ter percebido que eu gosto de trabalhar com imagem, e você vai ter a oportunidade de estudar aí durante o curso, né, as fontes ou não é, os instrumentos que o historiador e o professor de história têm a seu dispor para poder pesquisar e ensinar, e as imagens são extremamente interessantes para isso. Então vamos lá para o quadro, porque nessa imagem a gente tem o retrato do batismo do Clovis I. Essa imagem, olha só, ela é do século XV, portanto, estamos falando do Renascimento, tá? Do período do Renascimento cultural. Isso é extremamente pertinente, por quê? Porque a imagem contém características como, por exemplo, uma profundidade, uma noção de profundidade, que são próprias da arte renascentista. Não existia isso na arte medieval, na pintura medieval. Então você tem aqui, não é, justamente o batismo de Clovis I, uma obra feita por esse pintor no século XVI. Clovis I foi batizado, como eu disse, no ano de 496. Tá? Ele foi batizado pelo bispo Remígio de Remes, que era justamente a localidade em que ele era bispo, tá? Remígio de Remes batizou. E quando você tem o batismo de Clovis, você tem, portanto, a conversão de um rei bárbaro ao cristianismo, algo que contrastava, inclusive, com uma prática cristã que era adotada pelos demais povos bárbaros. Você já ouviu falar no chamado arianismo? Arianismo foi considerado posteriormente pela igreja uma heresia. O que é uma heresia? É algo que contradiz os dogmas, as verdades firmadas pela própria igreja. Então, o arianismo foi rechaçado, ele foi combatido pela igreja ali nos primeiros séculos de existência do cristianismo, tá? Com um acirramento, inclusive, ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então, os reis ou os bárbaros, os líderes, os chefes que tinham contato com o cristianismo adotaram uma heresia, que era o arianismo.
né? E Clovis não. Clovis realmente adota o cristianismo que vai ser chamado depois de ortodoxo. E ele faz isso, inclusive, por influência da sua esposa, Clotilde, que já havia, né, se convertido ao cristianismo e vai influenciá-lo a fazer o mesmo. Então há essa conversão e esse batismo de Clovis ao cristianismo. Fato extremamente importante, e isso que preciso que você também guarde, porque nesse momento nós temos uma aliança estabelecida entre o reino dos francos e a igreja que vai ser chamada de católica. Voltando lá para o quadro, trago uma outra imagem para você. Nessa imagem você tem justamente o retrato dessa relação existente entre Carlos Magno e o Papa Adriano I. É uma pintura também renascentista de Antoine Verrade, eu não sou boa em francês, então me perdoem a pronúncia, que foi... Ah, aqui tá errado também, tá? Que foi pintado, corrijam aí, no ano de 1543, tá? Aqui você tem, então, esse retrato do Carlos Magno com o Papa Adriano I. Carlos Magno foi um católico extremamente devoto, ele manteve uma estreita relação com o papado ao longo da sua vida, e aqui, no ano de 772, o Papa Adriano I, que assumiu o papado, estava ameaçado, né? Foi ameaçado, inclusive, pelo último rei lombardo, o Desidério, corre para Carlos Magno, que tinha um poder relativamente grande já, para pedir uma espécie de socorro, tá? Então pede ajuda a Carlos Magno em uma reunião que acontece perto de Roma. E aí, justamente, o Carlos Magno vai conceder essa ajuda e vai só solidificando essa relação entre a igreja e o próprio Estado, o Reino dos Francos, o Estado ali bárbaro, que vai levar à criação do Império Carolíngio. E aí um outro fato que é fundamental e que você vai ver muito imagem, essa imagem específica que eu vou mostrar para você aí nos seus estudos, né, nas suas pesquisas acerca do Império Carolíngio, é a coroação de Carlos Magno no ano de 800 na Basílica de São Pedro pelo Papa Leão III, coroado como imperador do novo Império Romano do Ocidente. Aqui se funde a ideia de império e de papado, império e papado, os dois almejando uma universalidade, almejando uma expansão de poder. Vamos lá para o quadro, conhecer essa imagem. Olha só, é uma iluminura, tá? Uma iluminura do século 13. As iluminuras são comuns, a gente encontra essas iluminuras em livros que vão tratar de determinada temática e sempre começa, inclusive, um capítulo, não é? Com uma letra e uma iluminura ali dentro, tá? Então, olha que interessante, aqui você tem o Carlos Magno de joelhos, perceba isso é importante, ele está de joelhos, com as mãos ungidas, de frente para o Papa, e é o Papa que diretamente coloca a coroa na cabeça de Carlos Magno. Isso é um ato extremamente importante e simbólico, por quê? Porque aqui há a representação de uma ideia de que o poder político deveria se submeter ao poder religioso, de que o poder temporal, que é esse poder aqui não sagrado, nosso poder, o poder político, deveria se submeter ao poder secular, que é o poder religioso, que é o poder, portanto, da própria igreja. Uma ideia de submissão. Curiosamente, quando você faz uma comparação dessa imagem com a coroação de Napoleão, né, em 1800, não lembro exatamente a data, porque história moderna não é comigo, você tem algo que é bem diferente. Pegue a imagem, pesquise aí para você fazer uma comparação. Quando o Napoleão vai ser coroado como portanto, o governante, não é? Após a Revolução Francesa, ele mesmo, em pé, de costas para o Papa, coloca na sua cabeça a coroa. Por quê? Porque ali, durante o processo revolucionário francês, houve uma contestação ao poder da igreja, né? Uma contestação. 1804, se não me falha a memória. E aí, voltando lá para o quadro, algo importante relacionado ainda, não é, relacionado com a relação, fica redundante, né? Mas enfim, entre a igreja e o Império Carolíngio, temos aqui o chamado Renascimento Carolíngio. Então, o que é o Renascimento Carolíngio? Aquele momento em que, dentro do Império Carolíngio, vai se promover uma mudança que é cultural, uma mudança que é
cultural, tá? E ela é obra da igreja, essa mudança, essa reforma cultural, ela é obra da igreja. Por quê? Porque a igreja transformou-se no centro medieval da cultura e a religião cada vez adquiria mais importância. Portanto, não há como a gente fazer uma análise, não é, do Renascimento Carolíngio sem olhar novamente para a atuação da igreja, tá? Então, essa difusão cultural que caracteriza, portanto, não é, o chamado Renascimento Carolíngio é obra da Igreja Católica. Houve uma imposição do ideal romano de disciplina e da organização sobre o individualismo que era germânico. E isso teve como resultado uma severa hierarquia religiosa, uma padronização de todas as igrejas privadas e inclusive a difusão de escolas religiosas, culminando, portanto, no Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio, ele é datado de fins do século VIII e século IX, quando, portanto, o Carlos Magno assume, foi marcado pela renovação da cultura escrita, pela consagração do latim como uma língua oficial, pela uniformização da caligrafia, pelo surgimento da escrita carolíngia, que era a minúscula redonda, pela difusão literária, pelas cópias de textos antigos e pelo desenvolvimento da arquitetura. Inclusive, não é, uma arquitetura bastante interessante, porque você vai criar lá as famosas catedrais góticas com medidas que eram bíblicas. Então há ali uma difusão cultural e com isso também há uma preservação de obras que advinham da antiguidade, obras que eram clássicas, né, greco-romanas. E essas obras elas vão ficar, inclusive, nas mãos dos monges, dentro dos monastérios. Os monges, eles tinham o monopólio da escrita durante o período medieval. Inclusive, as escolas medievais, elas vão ser comandadas por um escolástico, que é um clérigo, né? Daí o nome também do método chamado escolástica. É um método de estudo. Então, a igreja e os monges têm, portanto, o domínio da escrita. Os monges, que são importantes porque fazem cópias, reproduções dessas obras, vão guardar essas obras e vão, portanto, preservar essa cultura que é greco-romana, essa cultura que é clássica, esses escritos, né? Enfim, de toda forma, dentro do Renascimento Carolíngio há a criação de algumas escolas, as escolas chamadas de palatinas, porque elas vão se localizar ao redor dos palácios. Então, são escolas dentro, né, são escolas que vão ter um caráter até de citadinas, mas elas se localizam ao redor dos palácios, sem prejuízo de outras escolas que já existiam, e todas elas vão ficar sob o domínio, sob o cuidado, sobre, portanto, a vigilância da própria igreja. Então, a igreja é que foi responsável justamente por essa divisão cultural e por todo esse movimento que a gente conhece como Renascimento Carolíngio. As nuances do feudalismo. Pois bem, o momento da gente analisar agora é como que o feudalismo se desenvolveu de forma diferenciada a depender do local da Europa Ocidental. É muito difícil a gente falar de feudalismo na Europa Oriental, ok? Quando você parte de uma categoria de análise que é o materialismo histórico dialético, você pode ser levado a utilizar essa categoria, essa ideia, né, de feudalismo ou um modo de produção feudal para o Oriente, para a Europa Oriental. Mas eu acho muito difícil fazer esse tipo de análise, tá? Então, vamos falar aqui sobre o Ocidente, vamos falar sobre a Europa Ocidental, sobre aquela porção do Império Romano que ruiu a partir